Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais esta edição do Consolares, o programa quinzenal de entrevistas do Centro Espírita O Consolador. E como a gente está no YouTube, eu já aproveito para te convidar a dar seu like. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, comente. A sua interação é muito importante para a gente. Nós também estamos no Instagram, no Facebook e tem o nosso site, o consoladorjpa.org.br. Todos os endereços estão passando aí na sua telinha para você anotar e seguir a gente nas redes sociais. E nessa temporada do Consolares, o tema central é caridade. Dentro do tema caridade, hoje nós vamos conversar sobre evangelizar é educar para a caridade. E para bater um papo com a gente sobre o que é evangelizar, o que é essa evangelização juvenil e quais os desafios dela, nossa irmã Rose Ferreira está conosco hoje. Rose, que é evangelizadora, artista do Centro Espírita O Consolador, e que vai explicar para a gente toda essa temática da evangelização juvenil. Olá, Rose, seja muito bem-vinda. Oi, gente. Oi, Lice. É um prazer estar aqui hoje como entrevistada, né? E espero que vocês gostem. Pois é, Rose, que também é mediadora aí das nossas palestras online. Mas para a gente entrar nesse tema da evangelização juvenil e toda a caridade que é praticada nesse trabalho que é feito nas casas espíritas, Rose, explica para a gente qual é a finalidade da evangelização juvenil. Então, a evangelização infanto-juvenil tem a finalidade de orientar os evangelizantes. Nós procuramos educar, orientar nas questões morais que eles podem se deparar no dia a dia deles. Então, a gente traz algumas situações à luz da doutrina espírita, como lidar com alguns desafios, algumas situações. Por exemplo, situações de escola, sobre colar na prova, o que a gente deve fazer se a gente vê um coleguinha colando. Então, a gente traz algumas situações, algumas reflexões, e a gente tenta orientar, né, à luz da doutrina espírita, como se comportar, como ser um jovem protagonista, como ser um jovem espírita. E aí a gente também traz questões filosóficas também, que eles são muito questionadores, né? A fase de perguntar por que estamos aqui, de onde viemos, para onde vamos. Então a gente busca responder também esses questionamentos e levantar novos questionamentos também, né? Na filosofia, assim, que a doutrina permite a gente questionar. Então a gente traz alguns ensinamentos também da Bíblia, principalmente o Evangelho segundo o Espiritismo. A gente segue muito o cronograma do Evangelho segundo o Espiritismo, porque tem muito ensinamento, né, que serve para o dia a dia também. Então, se deparar com algum conflito, alguma situação em casa, eles muitas vezes são professores também dos pais, né? Acabam trazendo os pais para casa também, né? E aí é muito, muito interessante. Quando chega o fim do ano, a gente faz tipo um feedback com eles. Saber o que eles acharam, se eles gostaram. E aí eles trazem algumas situações. Olha, na hora da prece, minha mãe estava fazendo a prece repetida. E a gente aprendeu que tem que fazer do coração. Eu, isso mesmo, isso mesmo. A partir de que idade, Rose, que pode começar já essa evangelização? Então, no Consolador, a gente está com a infância de 5 a 9 anos e a juventude, a gente está entre 10 e 15 anos. Mas tem centro espírita que desde a barriga, tipo a Federação Paraibana, já faz evangelização, desde bebezinho. Então, no Consolador a gente está trabalhando assim por causa da quantidade de evangelizadores que temos, né? E de sala também. Mas
se for da necessidade da pessoa que está assistindo aí, quiser levar para evangelizar. Se não for entre 5 e 15 anos, tem outros centros, tá? Que trabalham com outras idades aí também. Você falou aí, Rose, de como eles são curiosos, questionadores, né? É uma idade que está sempre querendo saber detalhes de tudo. Mas, na prática, como é que vocês fazem para prender a atenção dessa garotada aí que, com certeza, fica ali a mil o tempo todo? Como é que é feito esse trabalho de envolvê-los nesses temas e deixá-los um pouco mais concentrados para esse aprendizado? Ai, confesso que é um desafio. Por quê? Eles são muito tecnológicos, né? Eles trazem assuntos que eu fico, meu Deus, todos atualizados. Então, recentemente trouxeram um assunto da droga musical, que eu fiquei, o que é isso, gente? Chamado iDozer, que tem aluno que escuta para ter efeitos de entorpecentes. Eu fiquei, gente, isso existe? Confesso que também estou aprendendo agora com eles. Então, eu tenho que estar falando a mesma língua que eles e buscando dinâmicas, brincadeiras, coisas que tirem eles do celular, que é um grande ladrão de tempo, né? Que atrapalha bastante. Então, eles já chegam lá com o celular jogando assim, aí eu, opa, hora da prece, todo mundo guarda o celular e vamos se concentrar aqui. É só uma horinha, não vai fazer diferença na vida de vocês ficar uma hora longe do celular, mas vai fazer muita diferença para a vida toda, né? Então, é um desafio muito grande, prender a atenção deles. Então, eu tento ser o mais dinâmica possível. E aí, eu utilizo da própria internet para isso. Porque tem alguns sites, por exemplo, o site Passatempo Espírita, é o meu favorito. Inclusive, fica a dica aí, evangelizadores que estão assistindo. Esse site, ele traz bonequinhos para montar, eles adoram essas coisas diferentes. Traz passatempos mesmo, aqueles joguinhos de passatempo. Uma coisa mais lúdica mesmo, né? Bem lúdico, são coisas assim que fazem a diferença na aula. A gente consegue abordar alguns temas de forma tão sutil que eles nem percebem. Que interessante. Você entrou num tema muito importante, Rose. A gente tem vivido, e os jovens têm vivido momentos de conflitos que talvez lá 10 anos atrás, 15 anos atrás, não tivesse, porque a velocidade da informação com que as coisas chegam para eles é muito mais ágil do que 10 anos atrás. E aí eu queria saber como lidar com temas com essa garotada, como transtorno de ansiedade, depressão, que infelizmente a gente tem visto muitos casos nas escolas, né, familiares, às vezes a gente também acaba encontrando testemunhos desses desafios que as famílias estão encontrando. E aí, claro, isso acaba chegando até a evangelização, porque eles levam os conflitos com eles. Como é que consegue lidar com isso nesse momento de evangelização? Então, uma estratégia que eu tenho é ser amiga deles. Eu busco estreitar laços. Então, durante o ano a gente faz alguns passeios. Por exemplo, a gente faz um luau e às vezes tem caravana de DJs, que é um evento que reúne jovens espíritas da cidade. Tem acampamento. Então, esses eventos, essas coisas assim diferentes, que a gente se encontra não só para aprender coisas do espiritismo, mas para a gente se conhecer melhor. Então, eu busco ser amiga deles, ser um ouvinte também, escutar eles, que é uma coisa que eles pedem muito, serem escutados. Eles querem falar e muitas vezes não tem espaço em casa, na escola, ou tem vergonha do julgamento que pode ter do que eles estão pensando, né? E aí eu busco ser amiga deles, inclusive quando termina o ciclo, né? Porque antes da pandemia, os meus jovens que eu evangelizava
ficaram adultos. E aí, depois passou a pandemia que a gente voltou, eles já não tinham mais idade para evangelização. Mudou tudo, né? Foi. Mas a gente ainda mantém contato, a gente se fala quase todo dia. Então a gente mantém essa amizade. E aí eu me torno eternamente responsável por aqueles que eu cativo, né? Como já dizia lá no Pequeno Príncipe, Pequeno fico Príncipe. responsável por aqueles que cativo. Então, manter esse contato. E muito embora a sementinha que a gente planta na evangelização não floresça, né? Na fase da adolescência, que é bem conturbada, já fomos adolescentes, né? Mas lá na frente eles lembram de algumas coisas, e aí floresce, cresce aquele sentimento, aquele ensinamento. Então, a amizade é o que ajuda bastante. Essa relação com os pais, principalmente, né? Que infelizmente, apesar dos avanços, ainda tem muitos tabus. Os jovens ainda encontram muitos tabus dentro de casa. E então, assim, para os pais, eles precisam também estar juntos nessa evangelização, embora eles, claro, não participem daquele momento. Mas qual é a importância dos pais também estarem sempre acompanhando, né, o trabalho que é desenvolvido nessa evangelização e as percepções que vocês, como evangelizadores, acabam tendo a respeito do comportamento daquela criança, daquele jovem? Então, a participação dos pais é extremamente importante, principalmente pela frequência dos alunos, dos evangelizandos na evangelização, porque eles são crianças, eles não dirigem, eles não pegam ônibus muitas vezes, então eles precisam que os pais se dirijam até o centro, assistam lá a palestra, né? E levem os filhos até a evangelização. Então é muito importante que os pais, que os responsáveis participem, levando eles até lá. E também, o que acontece muito comigo é uma troca assim, de feedback. Às vezes eles trazem demandas, por exemplo, meu filho está falando muito palavrão e eu queria que você me ajudasse, Rose. Como é que a gente faz isso? Aí, sutilmente, em alguma aula, eu acabo colocando esse assunto assim, tipo, vamos honrar nosso pai, nossa mãe. Então, é Já muito vai importante que os aproveitando o pais participem. evangelho ali para ir passando esses Tem que, ensinamentos, né? tem que ter muita sutileza e sabedoria, porque são muitas demandas, né? Tem muito jovem ansioso, né? Então a gente tenta trazer algo que ajude. Não somos terapeutas, né? Não é uma terapia a evangelização, mas a gente vai pela repetição e pelo exemplo é que eles vão aprender melhor. E quem tem que dar o exemplo são os pais, né? No dia a dia. A gente vai construir algo no domingo, por 1 hora. E se os pais desfizerem tudo na semana, aí não tem como pedir que eles melhorem, né? Então, tem que ser uma relação familiar, digamos assim. Temos que nos Isso, uma ajudar. troca, né? É uma troca. Rose, nesse tempo que você está como evangelizadora, você pode até informar para a gente já há quanto tempo você está nessa tarefa no Centro Espírita. Qual foi aquele momento que você considera que foi o maior desafio que você encontrou como evangelizadora? Então, estamos, calma, deixa eu ver. Ai, gente, eu não lembro não, mas já faz uns 7 anos por aí. Uns 7 anos que eu estou evangelizando, ou mais. Mas, enfim, são muitos desafios, né, no nosso dia a dia, mas o que mais me, me deu aflição, mais me angustiou por noites, foi uma jovem que ela tinha um quadro de depressão e tal, e ela se cortava,
mas ela os pais não sabiam, porque ela sempre estava usando uma pulseira, uma munhequeira, um negócio que cobria assim. E aí eu conversava com ela, né, para entender por que que isso está acontecendo. E ela pedia para eu não dizer aos pais dela. Então, eu não quebrei a confiança dela, né? Mas eu convenci ela mesma a contar aos pais. Então, foi uma emoção muito grande, que os pais ficaram chocados, né? Nossa, minha filha não sabia disso. E aí eles começaram a levar ela para psicólogo. Então, foi feito todo um tratamento assim com ela. Então, foi um desafio muito grande convencer o jovem a se abrir com os pais, porque nessa fase eles escutam mais o coleguinha do que os pais, né? Então, Isso. foi muito desafiador para mim. Acredito. E assim, nesse tempo todo que você é evangelizadora, muita coisa foi mudando, né? Aí as redes sociais foram tomando conta do mundo, foram trazendo muitas informações e muitos conflitos também. Como é que faz, Rose, para se preparar para encarar esse momento toda semana com esses jovens? Como é que é feita a preparação mesmo, o estudo, para chegar para eles com todo esse arcabouço da doutrina espírita, de uma forma, como você disse inicialmente, leve, para que eles compreendam, para que eles absorvam de fato no íntimo deles? Conta para a gente um pouquinho da preparação para esse momento. Então, eu vou falar por mim, tá? O Consolador é uma casa de estudo, né? Tem muito estudo no Consolador. Tem o ESD, tem o ESE, tem o de Joana de Anjos, né? Então, tive uma base muito legal lá. Aprendi lá muitas coisas. E aí, sempre tem, a cada, aliás, 2 vezes no ano, sempre tem caravana de DJs que tem formação para evangelizadores, que é o momento que os evangelizadores se juntam e vão trocando experiências. Então, ó, faz isso, que isso deu certo lá no centro espírita que eu participo. Faz isso aqui. A gente vai trocando ideias e vão surgindo novas ideias também. E também tem a federação, de vez em quando faz um cursinho preparatório. E a gente sempre está participando. Quando não tem presencial, tem virtual, né? Depois da pandemia, a gente teve que se reciclar bastante. E, fora isso, também a gente procura muito envolver a arte na formação do evangelizador e passar para os jovens também. Porque a arte é um meio muito importante, né? De mudança dos jovens. Então, a gente tenta inserir eles nesse meio. E é isso, a gente vai pelas trocas. Lá no Consolador tem a infância e a juventude, né? E aí a gente conversa pela internet, pessoalmente também, trocando ideias, montando apresentações de teatro, de música, de dança. E assim vai. A gente se prepara se virando nos 30. Você tocou aí no assunto algumas vezes sobre a pandemia, né? Foi um período bem complexo, que a gente precisou se isolar. Isso causou ainda mais ansiedade em todas as idades, mas nessa faixa etária da infância e da juventude muito mais. Como é que ficou nesse período da pandemia? Vocês conseguiram continuar com esse trabalho de evangelização? Teve que parar também? Porque aí ficou tudo pela internet, né? Como era que conseguiria reunir? O que foi que aconteceu nesse período com a evangelização infanto-juvenil? Então, nesse período foi nebuloso. Funcionamos aos trancos e barrancos, porque algumas aulas precisavam de notebook, aí não tinha, aí tinha que comprar, e é muito caro. Então a gente se virava com celular, e no celular recursos limitados. E não era interessante para eles assistirem, porque era uma reclamação que eles tinham. Tia, a semana toda a gente assinou aula online da escola. Ainda tem que vir no domingo ver a mesma coisa, a mesma chatice. Não estamos gostando. E aí a gente teve que aumentar o período. Em vez de ser toda semana, cada 15 dias a gente se encontra
para não estressar eles, porque é muito estressante ficar na frente de um O celular. dinamismo é praticamente zero, assim, porque é Pois mais uma é, conversa mesmo, né? era um bate-papo. E aí a gente começava conversando sobre como é que foi sua semana, seu dia, se o quê, que filme você tá vendo. Aí, eu assisti um filme sobre mundos, ETs e tal. Aí, vamos abordar aqui esse assunto que é muito importante. Então foi algo muito assim, no tato. Não tinha uma programação, funcionou assim, aos trancos e barrancos mesmo. Agradecemos quando voltou presencialmente. O fato do tocar, do olhar, do abraçar, foi, foi uma falta que senti. E tem alguma coisa que chama a sua atenção, que você identificou, que você considera que foi uma grande mudança no período antes da pandemia e no pós-pandemia, nesse comportamento desses jovens, dessas crianças que participam da evangelização? Tem uma coisa que eu senti que mudou, que é eles dão mais valor ao momento, assim, tentar aproveitar o momento que estão lá comigo. Porque antes da pandemia, meus jovens eram entre 15 e 21 anos. Então, a maioria já está em outro ciclo, né? Então, não estão mais comigo. Mas aí, alguns ficaram, eu posso ir de vez em quando, pelo menos, para ajudar na evangelização. Então, esse tempo de estar junto, de conversar, de bater um papo, eles estão valorizando mais esse momento de ficar com a pessoa, o tempo de qualidade, né? A linguagem do amor, tempo de qualidade, está sendo valorizada. Então, a gente pode dizer que teve lá seu ponto positivo, né, para que eles enxergassem essa valorização aí que você está falando. Sim, ponto positivo. E o ponto negativo, né, que eles cresceram. Quando voltaram, já eram adultos. Pois tá todo mundo na faculdade trabalhando já. Eu sinto saudade. Mas de vez em quando eles aparecem, aí eu fico feliz. Rosi, quem quer participar dessa evangelização, o jovem que quer buscar esse conhecimento através dessa socialização também, né, que não deixa de ser, os pais que querem inserir seus filhos nesse processo, como é que faz? Como é que faz para se inscrever? Ainda tem vaga o tempo todo? Explica para a gente aí a dinâmica. Não tem mistério, não tem segredo. É só chegar lá para assistir a palestra, deixa o seu filho lá na evangelização, tanto infantil quanto juvenil. A gente só preenche uma ficha com dados básicos, tipo telefone para a gente entrar em contato, a data de nascimento para a gente saber quando é o aniversário, né? Coisas básicas, assim, nada complexo. Então, é só chegar. A evangelização no Consolador acontece aos domingos, no horário da palestra, das 17 às 18 horas. Então é só uma horinha do domingo da pessoa. Uma horinha só faz uma diferença tão grande na vida da pessoa para o futuro, né? Então é algo simples, é só chegar lá e participar. E aí os pais acabam se envolvendo também, né? Começam a participar dos estudos também. Então vai se criando um ciclo de coisas boas. É isso. Para a gente fechar, você falou aí a palavra coisas, o termo coisas boas. Como é que a gente, nesse tema central do Consolares, que é caridade, e a gente falando hoje sobre a evangelização, dentro de tudo isso que a gente conversou hoje, como é que você visualiza a caridade dentro desse trabalho de evangelização? Bom, quando a gente para dedicar nosso tempo para tentar educar, orientar, para evangelizar, como Jesus fez com a gente, né? Nos evangelizou lá naquela época, deixou a palavra dele.
e a gente passa para frente as palavras de Jesus através dos ensinamentos dele, de várias formas possíveis, a gente está fazendo a caridade. A gente está ensinando e está aprendendo também, né? Então, isso é caridade, ensinar, passar o evangelho para frente é caridade. E ouvir, saber, aprender é humildade, né? Que coisa linda, maravilhoso mesmo. Então, gente, é isso. Caridade é tudo isso aí que Rose falou. Evangelizar é educar para a caridade, né? É mostrar para esses pequenos, para esses jovens, como que pode se envolver no tema prioritário que é Jesus Cristo. Rose, eu fiquei muito feliz de conversar com você hoje sobre esse tema, de trocar essa ideia, né, de como os jovens estão se comportando e a importância desse envolvimento deles na evangelização. E aí aqui eu deixo o espaço aberto para suas considerações finais. Então, como considerações finais, eu tenho um chamamento, um pedido, assim, para quem sentir no coração, quem quiser evangelizar também, as portas estão abertas do Consolador. Precisamos do máximo de trabalhadores possíveis nessa seara, né? Então, escuta a voz de Jesus, como ele chamou os apóstolos. Escuta aí, vê se ele não está te chamando para evangelizar também. E é só um chamado mesmo, assim, que quiser participar, evangelizando. E os pais que quiserem levar seus filhos, levem também, que é muito importante. E é isso, basicamente. Muito feliz de ter participado. Muito obrigada, gente, pelo convite. A gente é que agradece a nossa irmã Rose Ferreira, nossa evangelizadora, artista lá do Centro Espírita O Consolador. E aqui a gente se despede de mais essa edição do programa Consolar e sempre lembrando para você, deixa seu like, curte, comenta, participa desse momento com a gente, que a gente fica sempre muito feliz. Então, que Deus abençoe a todos e que todos possam ter aí uma vida dentro da prática da caridade. Até lá.